Graça e paz, amados, o Deus Todo-Poderoso, que é tudo para mim, tudo para você. Ai de nós, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Nós vamos refletir na palavra de Deus, no Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como estão as coisas para você, meu amado? Como que estão as coisas? O que você tem feito? De repente você fala: pastor, as coisas não estão muito boas. Mas o que você tem feito para melhorar a situação? Em quem você está se refugiando? O salmista, o texto lido, o salmista expressa toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que protege o seu povo, no Deus que fortalece o seu povo, no Deus que agracia o seu povo, o Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. E o salmista, ele fala exatamente que não existe lugar melhor para nos refugiar do que na presença do Senhor, e nessa presença descansar e confiar. Amados, este salmo precisa ser a nossa oração todos os dias, a minha oração e a tua oração, para que nós possamos atravessar esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Quais são as lições que eu aprendo neste salmo? Primeira lição que eu aprendo nesse salmo é que a segurança, que a esperança e a proteção que o mundo tanto espera está em Deus. Repito, a primeira lição é que a segurança e a proteção que o mundo tanto precisa está em Deus. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Ou seja, ainda que aconteçam as tempestades, ainda que venham os vendavais, ainda que estejamos passando por momentos de pandemia terrível, ainda assim a minha segurança, a tua segurança está no Senhor. A segurança que o mundo tanto precisa não está no homem, mas está no Senhor. É esta segurança, não está naquilo que o homem pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer e naquilo que Deus promete na sua palavra. O salmista, ele afirma e ele fala dessa disponibilidade de Deus de cuidar do seu povo, dessa disponibilidade de Deus de refrigerar a nossa alma, o nosso coração, a disponibilidade de Deus de nos fortalecer em meio às batalhas. É isso que ele fala no versículo 1. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus, Deus, Deus. Ou seja, Deus, amados, o segredo da minha vitória e da tua vitória está em Deus. Não está na religião, não está nas promessas humanas. Então fica a primeira lição, que a segurança e a proteção que o mundo tanto precisa está em Deus. Segundo, que é a presença do Senhor que afugenta todo o temor. Olha o que diz o texto, versículo 2 em diante. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja alegra as correntes, alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, a segunda lição que eu aprendo nesse salmo é que a presença do Senhor é que afugenta todo medo. O mundo está em pânico, o mundo está com medo. Infelizmente, esse vírus tem avassalado o mundo, meus amados.
Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que sempre fez a diferença na história do povo de Deus, em meio aos conflitos, em meio às adversidades, e o que sempre faz, o que sempre fará a diferença, é a presença de Deus. É a presença de Deus que vai te fortalecer, que vai me fortalecer a atravessar os desertos. É a presença do Senhor na história. Não importa a circunstância, ainda que o mar esteja revolto, ainda que o mundo esteja revolto, há um Deus presente, há um Deus imanente em nós, há um Deus que a sua presença permeia toda a terra. Não permita que o medo doentio, patológico, possa invadir a sua vida. Não permita que isso aconteça. Ei, o medo doentio nunca deveria fazer parte da vida daqueles que têm o Senhor como refrigério e como socorro. Jamais. Por quê, pastor? Ei, se o Senhor está no controle, se o Senhor está no comando, se Ele é soberano, e o é, se Ele está no controle, e está, não permitas que os dias difíceis, que os dias maus, roube de você a tua paz, roube de você a tua alegria, roube de você a tua confiança, roube de você a tua esperança. Olha, maravilhoso, no Salmo versículo 5, ele diz: Deus está no meio dela, jamais será abalado. Ou seja, aonde Deus está, o medo tem que se dar em retirada. Aonde Deus está, a presença de Deus está, o mal tem que afugentar para a glória de Deus. Este salmo, a segunda lição, é que a presença do Senhor que afugenta todo o temor, todo o medo. Mas pastor, por que o senhor fala uma barbaridade dessa numa situação tão difícil que nós estamos vivendo? Realmente, pelo menos eu acho que a minha geração não viveu os dias tão difíceis como nós estamos vivendo hoje. Nunca vivemos dias tão difíceis. E não pode nos pegar de surpresa. Por quê, pastor? Está escrito. A Bíblia diz em Lucas 21, amados, 9 a 11, dos dias difíceis, das guerras, rumores de guerras, mas ele usa no versículo 9, pandemia. Nós estamos vivendo a pandemia, e não era para ninguém estar surpreso, principalmente aqueles que se dizem cristãos, aquelas que se dizem cristãs. Não. Por quê, pastor? Como o senhor é frio e calculista, não há nada de frieza e não há nada de calculista. Conhecimento das Escrituras Sagradas. As pessoas estão desesperadas porque não conhecem as Escrituras Sagradas, não conhecem a palavra de Deus, porque já está escrito, já estava escrito tudo isso, já está escrito. O que é para fazer a diferença, meus amados, nesses dias maus que estamos vivendo, não são as promessas dos políticos, não são as promessas que a vacina vai, não é isso, a vacina vai vir, nós vamos tomar sim. Mas o que vai fazer a diferença é a presença de Deus. É a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus na vida de todo aquele, de toda aquela que se diz servo e serva do Senhor. É isso que deve fazer a diferença nos dias de pandemia. Não é para o crente, o servo, a serva do Senhor estar em pânico. Porque está escrito, o Senhor já nos preparou muito antes de acontecer. E tudo que porventura vier a acontecer, não é para nos pegar de surpresa, porque está escrito. Então leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Terceira lição que eu aprendi nesse salmo: que Deus está vivo e ativo no universo. Versículo 8 e 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Ele põe termo à guerra, é até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros do fogo. Ou seja, Deus está vivo e ativo no universo. Deus continua agindo de maneira gloriosa e poderosa. Deus continua cumprindo o seu plano, o seu propósito e a sua vontade. Ele é Deus, Ele não perdeu as rédeas, Ele continua no controle de todas as coisas, meu amado e minha amada. Por isso não se desespere. Deus não está inerte, Deus não está parado, Deus não está imóvel. Ele está vivíssimo, ativo, e disto você pode ter certeza plena. O que nós precisamos como cristãos
é enxergar a ação de Deus no mundo inteiro. Como Deus está ativo e agindo poderosamente nas nações. Ei, até os incrédulos, até os ateus estão clamando, estão pedindo oração. Até os ateus estão sendo sacudidos e clamando o socorro, a intervenção do Senhor, no Deus que intervém na guerra, no Deus que acalma a tempestade, o Deus, amados, que em meus conflitos da vida, a sua voz ela é inconfundível. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, que despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ei, vinde contemplar as obras do Senhor. É o Deus que ministra, é o Deus que fala, é o Deus que intervém. Ei, eu ouço muitas pessoas mais antigas falando na guerra, da primeira guerra, da segunda guerra. Outros falam da seca de 32. Cada geração tem uma história para contar. E a nossa geração tem uma história para contar. Qual, pastor? O tempo em que a terra parou. O vírus parou a humanidade. Um vírus parou o mundo inteiro. Nós temos a história para contar. O ano em que o mundo parou. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Ei, por causa de um vírus chamado Covid-19. O mundo parou. E aí muitas pessoas falam, mas pastor, onde Deus está diante de tudo isso? Onde está Deus? Que permitiu essas coisas. Sabe onde Deus está? Deus está no mesmo lugar onde Ele estava quando permitiu que as 10 pragas assolassem os egípcios. Chamou a atenção de Faraó com as 10 pragas. Ele está no mesmo lugar que estava. Ele está no controle. Ele está reinando o universo, regindo o universo. E através desse vírus, Ele está chamando a atenção minha e sua, a atenção da humanidade. Ele está no trono. Quarta lição que eu aprendo nesse texto é que é possível nos aquietar apesar das circunstâncias. Quarta lição: é possível nos aquietar em Deus, apesar das circunstâncias. Versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. É possível nos aquietar em Deus, apesar das circunstâncias da vida. Talvez você fale, mas pastor, como nos aquietar diante de dias tão difíceis? Turbulências, mortes, uma guerra, um inimigo invisível. Sim, é verdade, estamos. O inimigo é invisível? É. Ele é real? É. Está matando gente no mundo inteiro. O inimigo é invisível, mas a solução é invisível. E ela é real, é Jesus Cristo, é o Deus eterno, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, é a Trindade excelsa, é a solução para a humanidade, é a solução para vencermos as lutas e as guerras. É invisível, mas Ele é real, e Ele está agindo, e Ele está no controle, e nada pode mudar o curso da história. Ei, meu amado, ei, minha amada, não permitas que este vírus, que esta pandemia roube de você os sonhos de Deus. Não permitas que nada venha roubar de você o propósito, o chamado de Deus na sua vida. Neste momento agora, se levante, erga do pó, saia dessa situação, levante, dê um grito de vitória, dê um brado de vitória, clame ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus glorioso, ao Deus que tem o controle de todas as coisas, e aquiete esse coração no Senhor, porque Ele é Deus exaltado sobre a terra, sobre as nações. Aquieta o teu coração, deixa de ansiedade, deixa de murmuração, deixa de reclamar, e adore ao Senhor, em nome de Jesus. Aquiete o teu coração. E aquietar no texto não tem nada a ver com inércia, não tem nada a ver com essa inércia ineficaz de muitos. Muitas pessoas são ineficazes, estão inertes, não se movimentam. O aquietar-se no texto quer dizer descansar, confiando no Senhor,
se movimentando em direção ao autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sendo canal de bênção, sendo canal de vida, abençoando as pessoas, sendo, amados, canal de bênção na vida dos desesperados, desesperançados. Refugie-se no Senhor, fortaleça-te no Senhor, naquele que nunca te abandonou, nunca te abandonará. Eu sou o Senhor teu Deus, diz a palavra. Ainda que teu pai, tua mãe te abandonar, eu, Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. O que nós estamos precisando é nos aquietar no Senhor. Aquietar não é se esconder do propósito, do plano, do chamado. Não é ficar na inércia, mas é continuar rompendo em fé, olhando para o Senhor e se deixando ser usado pelo Senhor, e sendo canal de vida na vida daqueles que estão desesperados, sem esperança. Ei, aquiete-se no Senhor. E eu concluo esta reflexão citando o Salmo 121, meu amado. Ei, está difícil, está complicado. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. Não dormita aquele que guarda, exceto que não dormita o guarda, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ei, irmãos, amado que me ouve, coloque algo na sua cabeça, em nome de Jesus. Abra os olhos, abra o teu coração para o Senhor. Volte-se para Deus. Ame a Deus. Sirva a Deus apaixonadamente. E agradeça a Deus pelo privilégio que Ele te deu de viver esse dia. Mais um dia na presença dEle. Passou uma noite, está chegando outra noite na presença do Senhor. E se você amanhecer vivo e eu amanhecer vivo amanhã, aleluia, glória a Deus, mais um dia, mas viva intensamente na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê a paz. Amado Deus, muito obrigado, porque a tua palavra ela é empolgante, a tua palavra é renovadora, a tua palavra é maravilhosa. E nesse momento, ó Deus, que o Senhor visite cada pessoa que está participando desse culto, aqueles que vão assistir em um outro momento. Espírito de Deus, toca agora. Espírito de Deus, renova. Espírito de Deus, restaura, vivifica, enche do teu poder, encha da tua graça, encha do teu renovo, em nome do Senhor Jesus. Deus, toca esse coração agora, toca essa vida agora, Pai, em nome de Jesus. Tira da inércia, levanta com poder e glória, renova e restaura, para a glória do nome de Jesus. Amém.